Olá, professor. Boa noite. Meu nome é Abner e hoje eu irei apresentar o experimento do eletroímã. O que é um eletroímã? O eletroímã é um dispositivo composto por um núcleo de ferro envolto por uma bobina. Quando uma corrente elétrica atravessa as espiras de uma bobina, um campo magnético é criado, o qual faz com que os ímãs elementares do núcleo de ferro se orientem, ou seja, esse núcleo de ferro fica imantado, e dessa forma agora ele tem a propriedade de atrair outros materiais ferromagnéticos. O experimento propriamente dito. Materiais utilizados. Para a realização desse experimento, foram utilizados os seguintes materiais: duas pilhas do tamanho D, um prego grande, um pedaço de fio de cobre envernizado, moedas e um estilete. Montagem do dispositivo. A montagem do ímã se deu primeiramente em envolver um prego por uma bobina de fio de cobre envernizado. O próximo passo foi raspar as extremidades desse fio de cobre com estilete, para possibilitar o fluxo de energia elétrica. E por último, conectou-se as pontas do fio de cobre em duas pilhas, que estavam ligadas em série, sendo que cada ponta do fio foi conectada em uma das extremidades desse conjunto de pilhas. Além disso, vale ressaltar que o experimento foi dividido em duas etapas, mais uma extra no final. Primeira etapa. A primeira etapa desse experimento consistiu em ligar apenas uma das pontas do fio de cobre ao conjunto de pilhas. Conclusão da primeira etapa. Podemos perceber que nessa etapa nada aconteceu quando se aproximou o prego das moedas, pois, pelo fato de apenas uma das pontas do fio estar ligado a um polo da pilha, não há passagem de corrente, e com isso não há a criação de um campo magnético. Segunda etapa. A segunda etapa desse experimento consistiu em ligar a extremidade do fio que estava solto no outro polo da pilha, e dessa forma agora há passagem de corrente elétrica no circuito. Conclusão da segunda etapa. Nessa etapa, podemos perceber que agora o prego passa a atrair as moedas quando o aproximamos delas. E isso acontece justamente pois agora há passagem de corrente elétrica pelo fio, o que gera um campo magnético, transformando o prego então em um eletroímã. Etapa extra. Essa etapa extra consistiu em mostrar que, a partir do instante que o fluxo de corrente elétrica é interrompido, o prego perde a capacidade de atrair as moedas, pois como não há corrente elétrica fluindo na bobina, não há campo magnético, e assim o prego não possui mais as propriedades de um